Oi, pessoal, eu sou Yasmin Araújo, eu estou na missão simulada 127 do Habitat Marte e sou responsável pela estação de energia. Aqui temos uma espécie de sumário, né, como de praxe, para que fique organizado quais serão os tópicos que serão cobertos nessa apresentação. Vou tentar cobrir eles da forma mais sucinta possível e ainda assim mantendo tudo de uma maneira clara, né? O design interno da nossa estação de energia, ele será primariamente em dois módulos, sendo que um desses módulos será uma espécie de depósito, vai ser onde estarão abrigadas as baterias da produção da energia solar, principalmente, e painéis solares extras para que eles, caso sejam danificados, possam ser repostos e não prejudicar o abastecimento de energia da estação, porque principalmente a estação de saneamento, ela vai ser sempre nossa prioridade de energia, né? E caso fique sem, é uma complicação para a missão de uma maneira geral. Aqui, no design do módulo de habitação, eu dividi em três andares, e a ideia principal é que a gente utilize o mínimo possível de espaço e de mobília, porque quando a gente pensa nesse tipo de missão, espaço significa abastecimento de oxigênio e mobília significa peso, que significa combustível. Então, a gente precisa trabalhar de uma maneira que a nossa habitação seja o mais eficiente possível. E pensando nisso, esses ambientes serão o mais multifuncional possível e eh, os móveis, eles serão mais compactos, serão dobráveis em alguns casos. Por exemplo, uma opção que eu encontrei para fazer com que o lounge e o dormitório fossem um único ambiente e não necessariamente dois, com camas e sofás tudo dividido, foi essa espécie de sofá-cama, que é, na verdade, como se fosse um grande colchão, que você pode dobrar e desdobrar, e assim ele se torna um sofá, ou um dormitório, serão dois desses sofás, e em cima desse sofá terá essa plataforma que ela pode subir e descer com uma segunda cama. E assim, tendo duas dessas estruturas de cama suspensa e de sofá-cama, os quatro tripulantes vão poder ficar alojados sem nenhum problema e sem precisar. Ninguém vai ficar desconfortável e ninguém vai ficar ocupando muito espaço, trazendo peso, esse tipo de coisa. Esse módulo essa parte aqui nós temos o dormitório e o lounge, é a terceira imagem da esquerda para a direita. A segunda imagem é onde nós vamos ter o escritório e a maior parte das nossas plantas. Vamos ter também uma sala de reunião, barra sala de Capcoms, né, que vamos ter com os outros setores da estação. E no, no primeiro andar, ou seja, no andar térreo, a gente vai ter esse local de academia, é, de a sala de pesquisa também e o local de treinamento. O treinamento vai ser essencialmente a parte de montagem, instalação, manutenção do equipamento fotovoltaico para que a gente possa ter a produção de energia solar. Então, vai ser basicamente uma prática que vai eh, se preocupar mais no sentido de manter a memória fresca, e principalmente a memória muscular fresca, para que, quando seja necessário, os reparos possam ser feitos da maneira mais rápida possível, com o máximo de eficiência, e a estação vai ficar menos tempo desabastecida ou com uma certa carência em seu abastecimento. A proposta aqui da cozinha ser como se fosse essa espécie de armário também, é nessa mesma ideia de aproveitamento de espaço e economia de combustível na hora de sairmos da Terra. E
A ideia é que a gente não tenha exatamente um jardim, mas sim hortas verticais nesses 2 primeiros andares da nossa estrutura do módulo de habitação. No módulo de, depósito, não vai ser tão necessário a divisória com outros móveis, e essa escada que está na parte esquerda superior, ela vai poder ficar no meio da estrutura e a gente vai poder nela ter arbustos de maior porte ou árvores de pequeno porte que podem chegar até 8, 9 metros de altura e que tenham a produção de alimentos. Dessa forma, a gente vai poder ter um abastecimento mais amplo de comida que seja fresca para misturar com a comida desidratada, isso é importante para a saúde dos astronautas, e não só para a saúde física, como também para a saúde mental. Então, essa é a proposta de habitação. As tecnologias que serão aplicadas na estação de energia e, obviamente, para a estação de uma maneira como um todo, né, são painéis fotovoltaicos spin-cell. Essa tecnologia spin-cell é uma tecnologia de painéis fotovoltaicos em formato cônico e que eles têm essa rotação e com isso você tem menos probabilidade das células de silício superaquecerem, porque o que acontece é que como a corrente é gerada por essa agitação de elétrons que ela vai sair e depois ela vai voltar, se você tiver um superaquecimento, o elétron ele não vai voltar com tanta facilidade. Então você tem um prejuízo na eficácia da produção de energia. E a gente evitando o superaquecimento, significa que a gente vai conseguir produzir mais energia. Com essa rotatividade, você também tem um depósito muito menor de poeira na superfície, o que vai diminuir a necessidade de limpeza constante, o que é importante no nosso período de quarentena, principalmente, porque a gente não vai poder passar pela engenharia para fazer a manutenção. E vamos poder ter mais eficiência energética também por causa disso. Menos partículas significa a luz solar chegando da maneira mais limpa possível nos painéis, e assim nós vamos poder ter mais energia de uma maneira geral. As baterias são para que aconteça o abastecimento dessa energia durante a noite, porque nós não vamos poder utilizar um sistema on-grid, que seria aqui na Terra um sistema que é conectado à rede de energia. Nosso sistema precisa ser off-grid, porque não se tem abastecimento de energia elétrica em Marte nesse momento, né? Provavelmente no futuro, né? Se tudo der certo na exploração espacial, teremos, mas até o presente momento não. Então, por causa disso, a gente precisa ter o abastecimento para o período noturno. No período diurno, nós também propomos que a iluminação seja feita, pelo menos de maneira mista, com fibra ótica. Porque a fibra ótica, ela vai transmitir apenas o espectro de luz visível, então a gente não precisa se preocupar com radiação e a gente tem uma diminuição do custo energético da estação de uma maneira geral, porque nós não podemos economizar no maquinário em si, nós não podemos economizar principalmente na estação de saneamento, mas em coisas básicas como iluminação, a gente consegue fazer isso sem nenhum problema. E essa economia, no final das contas, vai permitir que a estação seja energeticamente mais eficiente. O Kilopower Reactor é um reator nuclear que está sendo desenvolvido pela NASA nesse momento. E aqui, essa segunda imagem é a simulação de como se acredita que ele será. Ele funciona à base de urânio 235, que é um dos materiais que nós vamos precisar trazer da Terra. É, e ele será responsável pela produção de energia elétrica e também pela produção de um dos componentes do propelente para o centro de lançamento, que nós precisamos contribuir junto com o centro de lançamento para a produção desses combustíveis que serão utilizados na volta para casa. Então, a gente vai utilizar dessa maneira. E nesse espírito de parceria também foi pensado que, junto com a estação de saneamento, é possível fazermos o tratamento biológico do esgoto. O tratamento biológico, ele basicamente é um tratamento que não é feito apenas com produtos químicos, e sim com seres vivos. Esses seres vivos podem ser
bactérias ou algas. As bactérias, elas já são naturalmente encontradas no lodo do esgoto, então a gente não vai precisar trazer para a nossa missão, ela já vai estar, ela vem da nossa flora, então não teremos esse problema. Mas no caso das algas, se a gente for utilizar esse tipo de tratamento, a gente precisa trazer as algas que são decompositoras eh, para o espaço para que isso possa ser feito. Em ambos os casos, a gente consegue essa biomassa que pode ser utilizada como combustível, ela pode ser utilizada para o aquecimento, ela pode ser utilizada para cozinhar alimentos, para refrigerar alimentos. Para refrigeração, obviamente, não como por meio de combustão, mas sim por meio de abastecimento energético para unidades de resfriamento. E os resquícios dessa produção de biogás, basicamente são o lodo, que pode ser utilizado como uma espécie de fertilizante na produção de alimento, tanto da própria estação de energia, como do pessoal da estufa, e outros pequenos resquícios biológicos que podem ser utilizados para que a gente faça bioplástico, que é uma das propostas do material para a impressão 3D. Se a gente utilizar esses bioplásticos, a gente vai ter um aproveitamento ótimo e é uma oportunidade de emprego dessa tecnologia que pode ser amplamente colocada na Terra. Bioplásticos vão ser mais fáceis de se biodegradarem, então, se a gente está pensando em uma missão espacial na qual você possa colocar em prática tecnologias que possam impactar nas ODS, a gente tem uma ótima oportunidade aí. O sistema de irrigação das plantas vai ser automatizado, simplesmente porque é mais fácil de programar cada espécie da maneira correta que deve ser irrigado para que não haja perda de plantas por falta ou excesso de irrigação, e porque assim não acontece não se atrapalha as atividades profissionais desses astronautas que estarão focados em outras coisas e, além de focar em suas atribuições profissionais, eles precisam focar também na sua saúde mental, porque serão provavelmente 2 anos serão 2 anos que eles vão passar longe de suas famílias e 2 semanas dentro desses 2 anos em quarentena, então é necessário que a gente foque muito nessas outras coisas e a impressora 3D, né, que já foi falado. Os recursos que a gente vai precisar trazer na Terra e o que a gente pode produzir lá em Marte são, saindo da Terra, urânio 235, para que a gente possa fazer a produção da energia utilizando o kilopower. Os equipamentos, obviamente, porque se a gente não levar nada, não vai fazer absolutamente nada lá. E vai todo mundo morrer, porque a gente não vai ter energia para a produção do pessoal de saneamento. As algas para depuração de matéria orgânica, no caso do biogás, utilizando algas. Essas algas são opcionais, porque a gente pode utilizar apenas as bactérias que já são do nosso próprio organismo, né? Caso a gente opte por outra maneira de processamento biológico do esgoto. As mudas das plantas, os germes de cogumelo, porque a proposta aqui é que, além da cultura de plantas, a gente faça a cultura de cogumelo, que é algo relativamente simples de se fazer. A comida desidratada e a produção que será feita são alimentos, energia elétrica e os propelentes. A gestão. Nossa estrutura tem um chefe, né, da infraestrutura, o seu assistente, o pesquisador e o técnico. A ideia dos cargos é o seguinte: o pesquisador será um engenheiro de energias renováveis, porque ele vai poder olhar para todas as tecnologias de produção de energia que estão sendo aplicadas na estação e estudá-las para seu aprimoramento e também para sua aplicação na Terra. Então, ele precisa também do treinamento de astronautas e do enfoque nas aplicações in situ e na Terra. As responsabilidades desse cargo são liderar o desenvolvimento de pesquisa e experimentar as aplicações possíveis na Terra. Eu apaguei, desculpem. Mas era para ser na Terra. O assistente, o perfil desse cargo é que ele vai ser um engenheiro bioquímico, ele será o responsável pela produção do biogás, então por isso ele precisa ser um bioquímico, e irá trabalhar
junto com a estação de saneamento, além de auxiliar o chefe da estação. Obviamente, ele precisa do treinamento do astronauta, senão ele não vai poder estar lá. O técnico será o nosso engenheiro nuclear, que ele será responsável pelo funcionamento do kilopower. Eu achei que seria mais seguro a gente colocar um engenheiro nuclear aqui, porque em caso de termos qualquer acidente, ele será a pessoa melhor capacitada para lidar com as situações. E o chefe da infraestrutura, ele vai ser. Eu acabei tirando aqui, mas a ideia é que ele fosse um engenheiro eletricista e que ele tivesse o treinamento de astronauta, com o domínio das produções de energia utilizada na estação. E as suas responsabilidades são coordenar a distribuição de energia, liderar as atividades do setor e auxiliar os demais membros da tripulação. No programa de treinamento desses astronautas, precisa conter, além de sua formação acadêmica, as competências atléticas necessárias a qualquer astronauta, ou seja, ser um bom nadador, saber pular de paraquedas, coisas desse tipo, um curso de sobrevivência para o caso de emergência, a experiência militar, que também, na maioria das agências espaciais, é de praxe que eles precisam ter experiência militar e experiência em voo, a preparação para a emergência, especialmente a emergência, em caso de algum problema com o nosso reator nuclear, e a preparação para instalação e manutenção dos painéis. Eu não coloquei nenhum vídeo auxiliar para a formação deles. Os recursos que estão listados como necessários para as 2 semanas de isolamento são 2,5 litros de água potável para cada astronauta por dia, 3 litros de água para banho para cada astronauta por dia, 2 litros de água para o preparo de alimentos para cada astronauta por dia e 1 quilo de comida por astronauta a cada dia. As orientações que a gente vai fornecer para toda a estação basicamente são as seguintes: a utilização da fibra óptica da iluminação parcial ou completa de ambientes, como já foi explicada, manter ligados apenas os aparelhos que estejam sendo utilizados para economizar energia. Isso diz respeito a, obviamente, apenas os aparelhos que não vão precisar estar ligados a todo momento, mas também diz respeito à iluminação, refrigeração de ambientes que não precisem estar sendo ocupados naqueles momentos do dia, como a gente tem em casa. Ah, saí de um cômodo, vou apagar a luz, vou desligar o ar-condicionado. Isso é necessário fazer também lá, porque ocasiona uma economia de energia. Na eventual destruição de painéis ou perda de eficiência, o racionamento de energia deve ocorrer de maneira proporcional à deficiência que não puder ser suprida pelo kilopower e pelas baterias do sistema, pelo menos enquanto esses painéis não são repostos. Como já falei, vai ter o módulo de depósito com painéis solares extras, mas caso esses painéis solares extras sejam danificados, então precisa se entrar em um racionamento geral até o final da missão, e como já foi falado anteriormente, a prioridade sempre será a estação de saneamento. A rotina que nós pensamos para a estação de energia é a seguinte: o exercício físico pela manhã, porque ele ajuda na disposição física, ele é um cuidado que a gente precisa ter com a saúde física e mental logo após o café da manhã, desenvolvimento das atividades que eles tiverem, sejam as atividades, atribuições de monitoramento, manutenção e coordenação das coisas, seja atividade de pesquisa, logo após o almoço, um período de descanso. Esse descanso não pode exceder 1 hora e meia, porque é, de acordo com os ciclos de sono, quando você extrapola 1 hora e meia de, por exemplo, uma soneca, você vai acordar mais cansado do que quando você acordou. Certamente vocês já aconteceram de descansarem no meio do dia e acabarem ficando mais cansados do que estavam antes, é por causa disso. Então, esse descanso deve ocorrer entre meia hora a 1 hora e meia. Ultrapassando isso, não vai dar certo. Então, pensando na saúde dos astronautas e na eficiência de trabalho, é, esse é a duração ideal. O desenvolvimento das atividades e pesquisa, novamente, logo após a organização do ambiente à noite, porque isso vai preparar eles para a atividade de lazer, vai ajudar a processar a ideia de que o dia de trabalho em si terminou e não vai acontecer deles acordarem no outro dia e precisarem fazer as atividades de limpeza e organização do ambiente.
que vai fazer com que eles percam tempo, fiquem estressados, se cansem logo no início do dia, percam o ritmo que eles poderiam estar aproveitando para o exercício. Então, sinceramente, não é bom. Semanalmente, eles vão poder se comunicar com suas famílias e eles vão ter sessões de terapia. Essas sessões de terapia serão com o pessoal da saúde. Nesse período, serão online, vai ter um espaço privativo no módulo de habitação para que eles possam falar em particular sem serem ouvidos. E caso seja recomendado pelo psicólogo ou eles mesmos requisitem ou demais tripulantes da estação de energia reparem mudanças de comportamento e essa necessidade, essas sessões ocorrerão 2 vezes por semana. Os protocolos de segurança serão os seguintes: monitoramento diário da produção de energia da estação, os CAPCONs diários com o restante da estação, em especial os setores que partilhem do desenvolvimento das atividades. A engenharia e o centro de lançamento estarão em parceria conosco na questão dos propelentes e a estação de saneamento no biogás. Então, a gente vai precisar de comunicação diária com eles para estar tudo certo sobre as atividades que são desenvolvidas entre mais de um setor. Os cuidados com a saúde mental dos astronautas, obviamente, porque eles são a nossa ferramenta mais importante da missão. A higiene nas superfícies utilizadas e das mãos, porque nós estamos em uma ameaça viral, e caso aconteça a apresentação de sintoma por algum dos tripulantes, eles serão imediatamente eh, isolados no mesmo local privativo em que se tem as sessões de terapia normalmente. Eles vão ficar morando lá, que nem quando a gente estava em casa durante a pandemia de Covid-19 e alguém em casa ficava doente, então a pessoa ia ficar sozinha no seu quarto, não ia ficar se comunicando com os outros e tudo mais. Caso alguém apresente esses sintomas, os membros dessa estação de energia, eles vão estar utilizando máscaras também. Mas como o grupo está sempre isolado, eu particularmente não vejo a necessidade de utilização de máscaras caso não seja observado ninguém com sintomas. Os protocolos, que são as atividades ocupacionais ou de entretenimento, incluem karatê, Just Dance, festa em que os membros vão, obviamente, criar suas próprias playlists, um cinema, a noite de jogos. Essa noite de jogos ela pode ser feita junto com outros centros da estação, cada centro pode ser uma equipe, e assim a gente vai ter uma interação da estação como um todo, diminuir a sensação de isolamento das pessoas. Um clube do livro, eles podem escolher livros, ler, debater sobre eles, ou também eles podem simplesmente ter um momento de leitura dos livros, cada um no seu canto, o que eles preferirem, né. A produção de artesanatos, já que a arteterapia é comprovadamente uma ótima maneira de se lidar com o estresse, e também videogames. Os protocolos para microprodução de alimentos incluem, como já foi dito, a irrigação automatizada e as plantas que sejam próprias para cultivo em solo drenado e que tenham alto valor nutritivo. Algumas das espécies que eu pesquisei que podem se encaixar muito bem para esses critérios que a gente colocou são o cacto opuntia, o nopales, o cacto para pera espinhosa, Aura pronobis, a pitaia, a yuca, o grupo cedo é um grupo de suculentas, o xique-xique, maxixe, maracujá do mato, que são todas plantas que se consomem no interior e que se tem na caatinga, a framboesa, a amora preta, o alho, o manjericão, a pinha, que é uma árvore de pequeno porte, assim como esse Araticum do cerrado, também conhecido como cabeça de negro, que são duas plantas que são árvores de pequeno porte, chegam entre 8 a 9 metros de altura, e, portanto, elas estarão no módulo de depósito e não no módulo de convivência. E o cultivo de cogumelos, que para ter você basta ter um substrato em que os germes possam se fixar e manter ao abrigo da luz, eles vão se desenvolver sem nenhum problema e não consomem tanta água assim. Os protocolos para impressão 3D incluem a utilização do bioplástico como matéria-prima, para fazer peças que sejam necessárias para a manutenção de aparelhos, né, caso perca alguma peça ou quebre ou as peças extras já tenham sido utilizadas, as ferramentas de trabalho e objetos do cotidiano que
não sejam próprios, como por exemplo talheres, porque a estação de energia, assim como as outras estações, ela vai ter esse backup de dormitório, cozinha e essas outras coisas? Sim, por uma eventual emergência, mas a estação principal é onde se tem o dormitório de verdade, a cozinha de verdade, essas coisas de verdade. Então, por que a gente iria trazer da Terra todas as coisas já prontas, se a gente pode simplesmente, na eventual necessidade de utilização, imprimir, depois, fazer com que essa matéria-prima volte a ser utilizada para outras impressões, uma vez que a necessidade dela já tenha sido eliminada. Os spin-offs são as tecnologias que serão aplicadas aqui na Terra. A gente propõe a utilização desses painéis solares spin-cell, a iluminação com fibra ótica, que já é possível, hortas verticais nas residências, é bom tanto para a arborização urbana, como para a saúde mental das pessoas, especialmente as que vivem em centros urbanos, e para a produção de alimento familiar mesmo, para que as famílias tenham uma nutrição de maior qualidade, ou em alguns casos, né, pessoas que infelizmente estão em situação de insegurança alimentar, é uma possibilidade delas complementarem sua nutrição. A produção do biogás a partir do tratamento de esgoto, porque já é, na verdade, muito comum que nas estações de tratamento de água existam todas as condições para a produção do biogás. E isso tudo é desperdiçado, ou ainda pior, esse bioextrato ele não é beneficiado para gerar o biogás e todas as suas potencialidades de aplicação, é simplesmente dirigido a um aterro. Então você tem contaminação do solo, contaminação de água, quando na verdade você poderia ter praticamente zero resíduo e utilizar uma forma limpa de energia. O aproveitamento do espaço de habitações menores é bom para as habitações que sejam no ambiente urbano e de uma maneira, se você pensar na questão imobiliária atual, você tem uma crise de propriedade concentrada na mão de muitas pessoas e muitas pessoas na rua. Então, uma ideia de habitação para pessoas que estejam em situação de rua é fazer habitações que sejam assim multiuso, que possam ser compartilhadas, que possam ser organizadas facilmente, que sejam eficientes, mas que sejam confortáveis e que não prejudiquem a saúde mental delas e nem a dignidade, obviamente. E o uso seguro da energia nuclear, em especial para os lugares em que se tem pouco espaço, né? A energia solar, ela exige um pouco mais de espaço para que sejam instalados todos os painéis e utilizados sem nenhum problema, ou que não tenha uma incidência solar tão grande, né? Os comportamentos dos astronautas que podem trazer ensinamentos para a vida diária na Terra são priorizar a saúde, por mais importante que seja o seu trabalho. Eu tenho dificuldade de imaginar um trabalho que seja mais estressante, mais isolante, mais difícil de se compreender e mais revolucionário do que você explorar um planeta que jamais foi habitado. E ainda assim, a ideia é que eles priorizem a saúde física e mental deles, para que eles possam ser engrenagens saudáveis nesse sistema. Aprender a conviver com pessoas diferentes de si, adquirir resiliência, porque eles certamente irão enfrentar muitas situações de estresse, situações difíceis, e eles precisam ter a resiliência necessária para lidar com todas elas. A importância de separar o tempo para o lazer deles, novamente, por mais importante que seja o seu trabalho, você não é apenas um trabalhador. Experimentar o impacto de um ambiente limpo e organizado nas atividades cotidianas, e assimilar a importância de ter programação e, ao mesmo tempo, improvisar em casos de imprevistos. Os impactos nos ODS que eu pude identificar foram a produção de alimentos que impacta no ODS Fome Zero, a produção de biogás no tratamento da água impacta no ODS respectivo ao tratamento de água. O funcionamento da estação, de uma maneira geral, impacta nos ODS que são sobre a produção de energia limpa, o desenvolvimento de sociedades que sejam sustentáveis e a questão do consumo e produção de maneira consciente. E a diminuição da dependência de combustíveis fósseis, de uma maneira geral, já impacta na questão do, da diminuição dos impactos do aquecimento global. Então, essas foram as maneiras mais óbvias que eu consegui pensar, mas
expandindo um pouco mais o pensamento, né, se a gente pensar em uma tripulação que seja meio a meio, né, para cada um dos gêneros binários, a gente tem, um passo a mais na equidade de gênero. Se a gente pensar na aplicação de acesso à energia, acesso à comida, habitações dignas, a gente já pensa na erradicação da pobreza. Então existem formas de combinadas, esses impactos positivos, eles podem ter a sua avaliação ainda mais, abrangente do que a gente pensaria de uma maneira óbvia, né, à primeira vista. Essas são as referências principais. E aqui os meus contatos, o meu Instagram é @ironmin, esses são os meus números de telefone e o meu contato via e-mail.